Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais um dia com a Palavra de Deus, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Antes de iniciar nossa reflexão, nós já estamos chegando nas últimas semanas do ano litúrgico. Por isso que é importante, já nestas últimas semanas, a fazermos o nosso balanço, o nosso exame de consciência, que a liturgia nos convida também nesse dia, porque lembrando bem, para nos ajudar nessa reflexão, a liturgia dessas últimas semanas nos coloca aqui o sentido da nossa vida, o que nós estamos procurando e o que nós queremos até então na vida cristã. Ou também se nós estamos nos abrindo às graças de Deus, ao propósito de Deus, porque o caminho de Jesus deve tornar-se também o nosso caminho. Viver o ano litúrgico é transformar este caminho rezado num caminho de ação. E é isso que nós somos chamados a viver em todo o ano litúrgico, aquilo que Deus nos oferece. Então, claro que é importante nessas últimas semanas, ao fazer um balanço, uma retrospectiva de tudo que aconteceu, ainda mais esse ano que é tão diferente, foi tão diferente, está sendo ainda diferente, como nós vivemos a liturgia em nossas casas, a nossa vida espiritual, qual é a nossa maturidade, qual é a reserva espiritual que nós temos mediante o que nós hoje colocamos, o que nós fomos ganhando conforme a vida de oração e a vida prática, a vida de virtudes, tudo isso devemos colocar porque é todo um contexto que torna o caminho de Jesus o nosso caminho, não enquanto oração, mas enquanto ação também. A liturgia desta terça-feira é tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 14, de 15 a 24. Aqui, o pano de fundo, o tema principal é a disponibilidade. Nós iniciamos essa meditação falando de todo este balanço, né? E nós sabemos que o ponto de partida para se viver um chamado, para entrar no caminho de Jesus, é estar disponível. Lembrando que aqui no Evangelho, Lucas coloca todo o sentido do banquete, a parábola do banquete, é do convite que Jesus faz. Que um homem deu um grande banquete e fez um convite. Mas quem acolheu esse convite? Aqueles que se sentiram necessitados, aqueles que se sentiram pequenos, aqueles que enxergaram de fato que este banquete, que este convite era tudo na vida deles. Por isso, meus irmãos, a disponibilidade vem de um coração humilde, de um coração que é capaz de entender que Deus é tudo e deve ser também o primeiro na nossa vida, e é um balanço que nós podemos fazer, se realmente nós estamos abertos a este convite. Porque é uma opção, tudo na vida é uma opção, né? Nós falávamos da questão da vida de santidade no domingo, no dia de todos os santos, a solenidade, que ser santo é um sonho de Deus para cada um de nós, mas é uma opção também que nós fazemos, tudo é uma opção que nos leva à decisão. A graça de Deus já foi derramada, o convite já foi feito, o Senhor já se dispôs a nós, o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, mas tanto sim como não depende da nossa opção. Falamos na vida, não tenho opção, padre. Claro que você tem, claro que nós temos opção. E a opção vem de um coração liberto, livre para acolher esse projeto. Ou um coração escravo, que já tem outras prioridades, já se tem outras primazias e que não precisa de fato do que Deus está lhe desejando. O que é o banquete, meus irmãos? O banquete
é a comunhão com Deus, é a vida de oração, é uma intimidade profunda. No meu dia, na minha semana, no tempo que eu tenho esse convite, é bem acolhido, eu me torno generoso naquilo que Deus está me chamando. E aí nós entendemos bem aquilo que vai dizer a primeira leitura também, né, da carta de São Paulo aos Filipenses, desse grande hino cristológico. Qual é o banquete do Senhor? O banquete, meus irmãos, significa acolher a sua presença entre nós. Claro que a Eucaristia, por excelência, é este banquete sacramental que nos aponta o banquete escatológico. Nós estamos celebrando o mês de novembro e é o mês dos novíssimos do homem. Podemos dizer que estes novíssimos significa morte, juízo, inferno e paraíso. Morte todos nós iremos passar. Juízo todos nós iremos também passar. Mas tudo dependerá da nossa caminhada, se optamos a viver o paraíso ou o inferno. O paraíso é este banquete, é o lugar da intimidade, é o estado do amor, é o estado da comunhão, é o estado das graças recebidas, é o estado da doação, é o estado, meus irmãos, em que Jesus bate na porta e diz: se abrirem, eu entrarei e farei ceia, e mesmo eu vos servirei. É assim o céu, esta é a imagem do céu. Ao contrário, meus irmãos, o inferno é a fome. São as ninharinhas do mundo, né, que não conseguem nos sustentar, mas que nos deixa no vazio. Então o céu significa o lugar da comunhão, o estado, meus irmãos, da satisfação, da alegria plena. E o inferno significa, de fato, o lugar do vazio, da tristeza. Lembremos como nós estamos vivendo. Enxerguemos as nossas opções e nunca justifiquemos. Padre, eu não tenho outra opção. Tem sim. O teu não é uma opção, mas deve ser dito não para o destinatário certo e sim para o destinatário que quer nos dar a felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.